Hoje eu vou compartilhar a verdade revelada da batalha espiritual que poucos conhecem e como o inimigo age e como vencê-lo. Se você quer descobrir, então ouça até o final e seja abençoado. Há certos tipos de demônios que não saem a não ser por jejum e oração, porque não se trata apenas de mandar o demônio embora. Trata-se de saber com que tipo de entidade você está lidando. E isso só se revela quando o seu espírito está sensível, quando o seu interior está alinhado com o Espírito Santo, a ponto de você perceber o que os olhos não veem, o que os ouvidos não ouvem, o que a mente natural não pode compreender. Então saiba que a oração abre os seus olhos espirituais, o jejum afina os seus ouvidos e juntos eles trazem luz aonde há trevas. E saiba que você não está jejuando para amolecer o coração de Deus. Você não está orando para convencer Deus a agir. Você está jejuando e orando para que o seu espírito seja iluminado e para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você veja claramente o que está acontecendo. Porque há momentos que a única maneira de discernir o que está por trás de uma situação é pelo Espírito. Porque a oração feita com entendimento espiritual, com entrega profunda e jejum sincero, ela rompe muralhas invisíveis, ela libera anjos e estremece o inferno e expõe o que estava escondido. Porque existe espíritos que se levantam não apenas para criar obstáculos, mas para manter uma prisão espiritual. E se você não discernir isso, você vai continuar tentando mudar o natural quando a raiz está no espiritual. E existem pessoas que já passaram por isso. Tem pessoas que já fizeram de tudo, mas parece que a sua vida permanece travada. E por quê? Porque há forças malignas que não se dobram apenas diante da lógica ou da rotina religiosa. Elas apenas se dobram diante da autoridade espiritual. Mas como discernir isso? Como saber se não é apenas uma questão emocional ou uma fase difícil que eu estou enfrentando? É simples. Você precisa de luz, precisa de revelação. Porque Jesus disse que certas castas de demônios não saem a não ser por oração e jejum. E lembre-se que há momentos para romper bloqueios é necessário profundidade espiritual. E lembre-se também que o jejum, ele é uma consagração. É quando você silencia o corpo para ouvir o espírito. É quando você corta o ruído da carne para escutar o que o céu está dizendo. Porque o jejum, ele não muda Deus. O jejum muda você. Ele te posiciona. Ele alinha a sua frequência espiritual. E de repente, o que parecia confuso começa a fazer sentido. E o que era invisível se revela. E você começa a perceber que aquela situação que parecia ser difícil, na realidade era uma prisão espiritual. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E muitas pessoas vivem assim, exaustas e cansadas de fazer de tudo, mas de ver pouco resultado ou nenhum resultado. Mas não é por falta de esforço, é por falta de discernimento espiritual. Por isso que quando você entra em oração profunda, o Espírito Santo começa a te revelar o que está acontecendo e ele te revela as armadilhas escondidas. E você começa a perceber
os ciclos e você começa a notar que certos ataques espirituais, eles se repetem na sua vida e sempre com situações parecidas. E isso não é coincidência, isso é estratégia maligna, pois o diabo ele é persistente e ele trabalha com ciclos. E enquanto você não rompe no espírito, esses ciclos continuam. Mas quando você ora com discernimento espiritual e mantém uma vida de jejum, algo se rompe. Por quê? Porque agora você não está apenas orando por orar, você está orando com revelação do que está acontecendo. Então, você precisa se posicionar. Você precisa saber quem você é e saber a autoridade que você tem e declarar isso com convicção. E você diz: basta, porque o inimigo só respeita quem conhece a sua autoridade espiritual em Cristo. Ele não obedece performance, ele obedece autoridade. E quando você age nesse nível, as prisões se abrem. E o que estava bloqueado volta a funcionar. Porque agora você não está perdido ou batendo em portas fechadas. Você está abrindo as portas certas com as chaves espirituais corretas. Você começou a entender como funciona a batalha espiritual. E você está se posicionando como um soldado de Cristo. E você está aprendendo a guerrear no Espírito. Mas lembre-se que é no secreto, em oração e jejum, que essa revelação espiritual vem. Então, não pare, não desista, entre mais fundo e peça discernimento espiritual para o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque há libertações que só vêm quando você decide sair da superfície e descer ao nível onde as verdadeiras batalhas acontecem, onde as verdadeiras batalhas espirituais são travadas. E ali sim você vence. E ali sim a vontade de Deus se manifesta. Lembre-se que a batalha espiritual, ela é real, está acontecendo, mas ela exige que nós tomemos uma posição de fé e coragem. Não precisa ter medo da batalha espiritual, você precisa ter fé e coragem para enfrentá-la. Porque maior é aquele que está conosco. Deus é maior. Confie em Deus e lembre-se que operando Deus, ninguém impede. E nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está aqui nos ajudando, nos guiando. E em Jesus nós somos mais do que vencedores. E que essas verdades espirituais, elas possam te ajudar na sua caminhada com Deus. Você precisa orar, jejuar e buscar autoridade espiritual para você romper as prisões espirituais e os bloqueios espirituais. E neste momento eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha abrir e iluminar o seu entendimento para que você possa compreender melhor como funciona o mundo espiritual e a batalha espiritual. Amém? E que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo. Shalom.